Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aulinha de biologia. Para você que tem essas suas dificuldades aí, ó, vem comigo. Bora aprender biologia da forma mais fácil e mais divertida. Bora para aula, pessoal. Bom, galerinha, continuando com as nossas aulas de metabolismo, para entender como que a energia chega até o seu corpo, a gente tem que entender como que a energia do sol, que é uma energia fotoquímica, é transformada em uma energia química. Então, nada mais justo que a gente começar a estudar pela fotossíntese. Eu quero apresentar hoje para vocês como acontece a fase clara, como acontece a fase escura da fotossíntese e também dar uma pequena pincelada na quimiossíntese. Então, vem comigo aqui para um slide e vamos nos aprofundar juntos. Bora lá, pessoal. Bom, galerinha, vamos aí para mais uma aula de bioenergética. Então, hoje especificamente nós vamos trabalhar sobre a fotossíntese, certo? Vamos compreender todas as etapas, todos os processos, vamos bem devagarzinho para todo mundo conseguir entender. Essa imagem aqui da esquerda, ela mostra de forma muito simples como acontece a fotossíntese. É a mesma a forma que você aprendeu lá no seu ensino fundamental e tudo mais, onde a sua professora falava que a planta, para fazer a fotossíntese, ela pega gás carbônico, libera oxigênio, absorve pelas raízes água e sais minerais, usa tudo isso na presença do sol e faz a fotossíntese, certo? Mas nós sabemos que esse processo ele é um pouquinho mais complexo. Tá? Nós temos sim como estruturas básicas para o funcionamento da fotossíntese a presença do gás carbônico e do vapor de água, e da água em si, tá? E temos como resposta a liberação do oxigênio e do vapor de água. Tá? Dentro desse processo fotossintético, nós vamos ter, em alguns pontos específicos, mais especificamente falando lá dentro do cloroplasto da célula, as regiões onde a fotossíntese ocorre. Então, olhando aqui para esse cloroplasto, eu tenho essa região interna do cloroplasto, que é chamado de estroma, e cada uma dessas moedinhas que estão aqui empilhadas são chamadas de tilacoides. A pilinha de tilacoides eu chamo de grânum, desculpa, e então eu tenho diferentes partes da fotossíntese acontecendo, uma parte no tilacoide, outra parte no estroma. Isso aí a gente vai ver ao longo da nossa aulinha, tá? Para compreender como que a fotossíntese ocorre, eu tenho que entender que a presença desses pigmentos, sejam eles clorofilas ou qualquer outro tipo de carotenoide, eles estão relacionados diretamente com a forma como os diferentes espectros luminosos poderão ser absorvidos pela planta. E aí sim utilizada essa fonte luminosa para as reações da fotossíntese. Aqui nesse gráfico dá para ver muito bem ó, que as duas cristas mais altas nesse gráfico, os dois picos mais altos nesse gráfico, se dão, neste primeiro momento, entre ali 450 e 500 nanômetros, e aqui nesse segundo momento, entre 650 e 700 nanômetros, que corresponde à luz azul, que vai de 430 a 500, e à luz vermelha, que vai de 650 até 760 nanômetros. Essas duas ondas luminosas, esses dois espectros luminosos, são os melhores para as plantas realizarem os seus processos, por exemplo, de fotossíntese. Tá? E aí o gráfico mostra muito bem como que esse processo acontece. Aqui nós temos uma reação bem simplificada da fotossíntese. 6 moléculas de gás carbônico reagem com 12 moléculas de água na presença de luz e de pigmentos fotossintetizantes, ou seja, a clorofila. Eu vou ter a produção de uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. Bom, aonde que esse processo acontece, qual que é a ordem dessas reações, tudo isso nós vamos compreender hoje, certo? Mas o que é mais importante, nós temos a fotossíntese acontecendo em duas etapas. A primeira etapa, que é conhecida popularmente como fase clara, ou fase fotoquímica, que é a fase onde a luz é primordial para que a mesma aconteça. Essa fase vai acontecer lá nos tilacoides dos cloroplastos, lembram? Aquelas, ó, vou mostrar aqui o desenho de novo para vocês, aquelas moedinhas, então a fase clara acontece aqui, e a fase escura acontece no estroma, que é a parte interna do cloroplasto, certo? A fase escura que também pode ser chamada de fase química, e nessa acontece na ausência da luz, não tem a necessidade que a luz esteja presente para que essa reação aconteça, tá? Bom,
Para a gente compreender melhor o processo de fotossíntese, vamos iniciar o seu entendimento na fase fotoquímica ou na fase clara, que, lembrando, acontece nos tilacoides, como mostra aqui nesse esquema. Nós temos três coisas principais que acontecem na fase clara da fotossíntese. A primeira coisa é a fotólise da água. Peraí, professor, começou a falar difícil. Não, vamos traduzir essa palavra. Foto, luz, lise, quebra, ou seja, a fotólise da água quer dizer a quebra da água com auxílio da luz. A molécula de água, que é representada pela fórmula química H2O, ela vai ser quebrada em O2, certo? Vai ser separada, né, em oxigênio e hidrogênio, certo? O oxigênio é liberado. Então, é aqui o resultante, né, quando você aprendeu lá que a planta liberava o oxigênio na fotossíntese, é exatamente a partir dessa molécula de água que esse oxigênio é liberado, certo? Segunda etapa que acontece na fotossíntese da fase clara. Você vai fazer um processo que é chamado de fotofosforilação. O que significa isso? Junta-se um ADP, uma adenosina difosfato, com um fosfato inorgânico, mas a energia que é utilizada para juntar esses dois carinhas é a energia luminosa. Então, usa-se a luz, por isso foto, para fosforilar o ADP e transformá-lo em ATP. Por isso, fotofosforilação do ADP. E por último, você vai ter a produção do NADPH. O NADP, ele vem lá da fase escura, certo? Ele foi utilizado na fase escura, na sua forma de NADPH, e ele volta dentro desse ciclo na fotossíntese para a fase clara para se recarregar, entre aspas, de hidrogênio. E esse processo acontece a partir dos íons de hidrogênio liberados da molécula de água. Você vai juntar o NADP+, que está vazio, né, está sem o hidrogênio, com o hidrogênio que foi liberado da reação de fotólise da água, e aí junta e forma o NADPH. Tanto o ATP formado na fotofosforilação, quanto o NADPH formado também dentro do processo da fase clara da fotossíntese, ambas as substâncias serão destinadas para a fase escura da fotossíntese, onde o processo é finalizado. Bom, galerinha, visto aí então a fase clara e todos os processos que estão relacionados a ela, a gente acabou de ver, né, que passa-se o NADPH e o ATP da fase clara para a fase escura. E é também na fase clara que a água é absorvida e é liberado o oxigênio. Agora, a fase escura ela vai acontecer dentro do estroma do cloroplasto. E tem duas situações que são importantíssimas que a gente conheça. Primeiro, é na fase escura que ocorre a absorção do gás carbônico. Tá? É na fase escura que ocorre a absorção de gás carbônico. Esse gás carbônico faz parte da produção da glicose, certo? E esse gás carbônico vai ser utilizado em um ciclo que é chamado de ciclo de Calvin, que é exatamente esse ciclo que a gente vai acabar de ver agora, que nós vamos ver, né, juntos, desculpa, agora, certo? Então você tem lá o açúcar sendo produzido a partir do gás carbônico absorvido dentro de um ciclo chamado de ciclo de Calvin. São três as etapas dentro do ciclo de Calvin. A primeira etapa é a fixação, que está relacionada com a fixação do gás carbônico. A segunda etapa é a etapa da redução. E a terceira etapa é a etapa da regeneração da RUBP, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Certo? Bom, vamos ver então as três etapas. Começamos aqui ó, o nosso desenho, prestem bem atenção, na etapa de fixação, aonde você tem a absorção do gás carbônico, especificamente 3 moléculas de gás carbônico serão absorvidas, certo? Quando absorve-se essa molécula aqui de gás carbônico, ela vai se ligar, vai se fixar a essa molécula de açúcar que é chamada de RUBP, tá? Essa RUBP reage com açúcar, essa RUBP se liga com o gás carbônico, reage com o açúcar, não, tá? Se liga com o gás carbônico. Isso só é possível por causa de uma enzima chamada rubisco,
que vai, após a ligação do gás carbônico com a RuBP, possibilitar a formação de uma estrutura chamada de 3-fosfoglicerato ou 3-PGA, certo? Então, eu tenho aqui, acompanhem comigo, eu tenho a entrada do gás carbônico e a ligação com a RuBP. Na presença da enzima rubisco, a RuBP e o gás carbônico que estão ligados, é claro, são transformados em 3-PGA, que a gente chama de 3-fosfoglicerato, certo? E aí passa para a próxima etapa, que é a etapa da redução, onde esse 3-fosfoglicerato ele vai ser reduzido até formar o G3P, que é o chamado 3-fosfato, que está aqui. Nesse processo de redução do fosfoglicerato para o 3-fosfato, eu vou ter o gasto energético de 6 ATPs, ou seja, 6 moléculas de ATP serão transformadas em ADP mais fosfato inorgânico, e eu vou ter também 6 NADPH que vão ser reduzidos e vão ser formados os NADP e liberação do hidrogênio livre. E aí sim, eu tenho a formação do 3-fosfato. Aqui libera-se o açúcar. Qual açúcar? A glicose. Tá? A glicose é liberada para a utilização dentro do ciclo de respiração celular aeróbica para produzir energia. A gente vai aprender daqui a pouquinho, numa próxima aula, em um outro momento. Tá bom? Bom, essa 3-fosfato G3P aqui que foi produzida, pessoal, ela vai passar para a próxima etapa, que é a etapa da regeneração. Regeneração de quem? Da RuBP. Eu preciso voltar a ter a RuBP, certo? Para conseguir iniciar o ciclo de Calvin de novo, tá? Então, o que eu faço? A molécula de G3P que foi produzida ali durante o processo de redução, ela vai se regenerar com o gasto de mais 3 ATPs, ou seja, eu gastei 3 ATPs, estou liberando 3 ADPs mais 3 fosfatos inorgânicos, e ela volta a ser novamente a RuBP, para iniciar de novo o ciclo de Calvin. Feito isso, pessoal, nós temos a produção da glicose e a fotossíntese, ela foi completa, dentro da fase clara e dentro da fase escura. Agora, uma coisa que é importantíssima, porque é muito cobrado nos vestibulares, nas provas e tudo mais. Da onde que vem cada átomo e para onde que vai cada átomo? Então a gente separou aqui, ó, os reagentes da reação química da fotossíntese, que são 6 moléculas de gás carbônico e 12 moléculas de água, aqui mostrados como reagentes também. E os produtos da fotossíntese é uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, aqui todas representadas. Eu tenho que os reagentes, o gás carbônico eu usei aqui a cor laranja e a água eu usei a cor azul, certo? Do gás carbônico absorvido, o carbono vai para a produção da glicose e o oxigênio vai para a produção tanto da glicose quanto da água. Das moléculas de água, que são os reagentes, o hidrogênio vai para a produção da glicose e da molécula de água que vai ser liberada, e o oxigênio vai ser liberado também na forma de oxigênio gasoso. Então aí a gente tem os destinos de cada um, certo? O oxigênio da água é o que é liberado e não o que está dentro do gás carbônico. Por isso, o gás carbônico é absorvido só na fase escura, certo? Ele não é utilizado na fase clara e o oxigênio é liberado na fase clara. São momentos diferentes dentro da fotossíntese, certo? Bom, para fechar esse nosso momento dessa aula de hoje, vamos só dar uma pequena pincelada no que acontece no processo de quimiossíntese. A quimiossíntese ela é um processo realizado principalmente por grupos de bactérias que vão viver em ambientes que não possuem muito oxigênio, são ambientes mais para anaeróbios do que para aeróbios, e a partir de substâncias inorgânicas, certo? Como compostos de enxofre e tudo mais, essas bactérias conseguem realizar a síntese das suas substâncias, produzindo, com auxílio, é claro, dessas substâncias inorgânicas, gás carbônico e água, produzindo os subprodutos que elas precisam para gerar energia. E essa é o que a gente chama de quimiossíntese, e esse é esse processo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, tudo sobre a fotossíntese, que foi explicado tintim por tintim, e essa pequena pincelada aí
na quimiossíntese, certo? Espero que todo mundo tenha entendido aí tudo que foi falado nessa aula. E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Se você não entendeu, não se assusta. Para, pega o vídeo, volta no vídeo, anota tudo de novo e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.